Agora vamos falar de uma coisa bem complicada que eu vou ter que tardar um tempo para explicar para vocês. São chamados seres ultraterrestres. O que é um ultraterrestre? Um ultraterrestre é um crononauta. O que é um crononauta? Um crononauta é um viajante do tempo. Vocês vão dizer, bom, agora sim o senhor está completamente alucinado. Um viajante do tempo, o que é isso? É o filme das 6? Não, não é o filme das 6 e não é ficção científica. Deixa eu explicar para vocês o processo e daí talvez vão entender para vocês como funciona. Tá? Primeiro, vamos ter ideia do que são as dimensões. A Terra existe dentro de um universo. Todos os planetas, toda a matéria, toda a energia que existe aqui existe porque cada partícula da existência vibra numa mesma frequência harmônica. Eu vou fazer uma comparação que fica mais fácil para vocês. Eu estou escutando rádio. Eu estou escutando uma emissora de rádio. Então, eu sei que aquela emissora existe porque eu estou escutando ela. Ela está ali. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é essa. Porque eu estou escutando aquela emissora, quer dizer que as outras emissoras não existem? Sim, elas existem. E se eu quero escutar elas, o que eu tenho que fazer é ajustar o dial e mudar de emissora e eu posso escutar a próxima emissora. Cada universo é como uma estação de rádio. Ela vibra numa frequência única. Mas todas as frequências coexistem no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Isso são os universos. Porque, em verdade, não vivemos num universo. Vivemos num multiverso. Então, esses viajantes do tempo, eles têm que seguir uma coisa chamada as leis crononáuticas. O que são leis crononáuticas? O tempo não é linear. Por que o tempo não é linear? É o seguinte, sabemos que existe um passado, não? Agora, a pergunta que eu faço é para vocês, existe um futuro? Claro que existe um futuro, o futuro é amanhã. Eu digo para vocês, equivocação. Não existe um futuro, existem vários futuros. Agora sim, vocês vão dizer, bom, agora você pirou de vez, porque tu está dizendo o quê? Como assim vários futuros? É o futuro. Não, não é. Porque se o futuro fosse o futuro, então existe uma coisa chamada destino. Ou seja, que toda a história da sua vida estava escrita. Então você tinha que passar para o que tinha que passar, porque existe um destino definido, determinado para você. Então, para que eu vou me matar fazendo o que eu tenho que fazer se o meu destino é aquele? Eu sento numa cadeira e espero que o meu destino venha, e não faço mais nada na vida. Não, não funciona assim. A verdade é que existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio é importante, porque o livre-arbítrio dá capacidade de decisão. Ou seja, o futuro é uma constante que está mudando a cada instante, a cada momento. Cada decisão que eu tome vai afetar uma pessoa que afeta a outra no efeito dominó. Então, o que passa com tudo isso? Não existe um futuro, pero vários futuros interconectados em termos de variáveis. Então, são chamadas linhas espaço-temporais variáveis. Essas linhas espaço-temporais variáveis são basadas no livre-arbítrio, na minha capacidade de decisão. Cada decisão que eu tome vai afetar não só a mim, como outras pessoas também. E essas pessoas afetam outras pessoas, criando, então, o que? Futuros prováveis. Então, por isso que não existe um futuro, pero futuros. Existem futuros que são mais prováveis que outros, mas não existe um único, definido. Então, não existe um futuro, pero vários futuros. Então, crononautas não podem voltar a seu próprio passado. Sabem por quê? Porque eles criam uma coisa chamada um paradoxo espaço-temporal. Ou seja, eles vão destruir sua linha de tempo. Porque se tu volta ao passado, no momento que tu não existiu, mesmo que eu não faça nada, não converse com ninguém, tua presença lá vai alterar todo um sistema, tá, cronométrico. Ou seja, todos os cronotrons, as energias de tempo daquele momento vão ser alteradas por tua presença. Então, tu não pode voltar na mesma linha de tempo. Se tu volta na mesma linha de tempo, tu automaticamente destruiu o teu futuro, tu destruiu o teu presente e até mesmo o teu passado, por existir num lugar que tu não podia existir. Então, como um crononauta se move no tempo? Entre dimensões distintas. Eles viajam para um passado, para não o passado deles. Eles vão viajar num passado numa outra dimensão. Porque é a única forma que eles têm, porque eles não estão alterando nada, porque eles nunca existiram naquela dimensão. E o passado, naquele momento, se torna presente. No momento que ele está lá, naquele momento, se torna presente. Então, se cria o quê? Se cria uma antiparadoxa. O
que é uma antiparadoxa? Ou seja, ele não está afetando diretamente, está afetando indiretamente. Então, por isso que não tem problema. Então, por isso que os crononautas existem, os viajantes do tempo existem. Apenas que eles não estão viajando para o seu próprio passado. Eles estão viajando para passados, tá, transdimensionais, de outras dimensões.